Olá, boa noite. Domingo 10 de julho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião, sempre com liberdade. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos, e também pela TV Jovem Pan. Quero aqui cumprimentar a Fabiana Barroso, que está conosco mais uma vez. Tudo bem, Fabi? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada novamente pelo convite. Meu amigo economista Alan Gani, tudo bem, Alan? Obrigado pelo convite, tudo jóia. Fabi, um grande prazer, uma honra estar aqui junto com os demais entrevistados. Sempre a uma tela de distância, direto dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, tudo certo? Tudo bem, Silvio, Fabiana, Alan, e um prazer aqui estar com o nosso convidado de hoje. É isso, deixei para apresentá-lo. Por último, temos aqui a honra da companhia do Roger Moreira, o Roger do Ultraje a Rigor, de quem eu já disse pouquinho antes do programa começar, que sou fã, dentro e fora dos palcos. Muito obrigado, valeu. Muito obrigado a vocês todos aí. Olha, eu aproveito para convidar... Oi, Roger. Não, eu sou, na verdade, aqui o que está mais fora do ninho aqui, né? Eu não sou economista, não sou analista político, não sou jornalista, mas fico muito honrado que vocês considerem que eu mereço estar aí entre vocês. Olha, eu aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, programa 62 Minutos no YouTube, e seguir os nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter e Instagram. Tem sempre conteúdo extra, aqueles melhores momentos disponíveis depois que o programa acaba. E, é claro, a sua participação vai ser registrada sempre nos últimos 2 minutos finais do programa. Então, eu queria começar aqui o nosso bate-papo. A gente começa o programa de hoje com um tema que 10 em 10 brasileiros, você que está aí nos assistindo agora, convivem há 2 décadas. O misterioso assassinato do prefeito de Santo André em 2002, quando era coordenador da campanha de Lula. Recentemente, a revista Veja publicou um trecho da delação premiada de Marcos Valério, operador do Mensalão. Vocês se lembram dele? Marcos Valério disse que o PT tem ligações com o PCC e isso incendiou as redes sociais. Estamos aí a 90 dias das urnas de mais uma acirrada disputa à presidência. Até onde essas duas siglas se misturam? Então a gente começa o nosso bate-papo com isso e eu quero começar justamente ouvindo você, Roger, sobre esse momento da política brasileira e o noticiário político que se mistura ao policial aqui no Brasil. Quase tudo aqui se mistura ao noticiário policial no Brasil, né? Mas é muito pessoas, a imprensa de maneira geral e os esquerdistas dizem que a gente está viajando, que tem teorias, né, de, como é que fala isso? Teorias enfim, teorias suspeitas. O quê? Conspiratórias, né? Isso, estava me faltando a palavra. Conspiração e tal. Mas é tudo muito esquisito, sabe? Assim, há pouco tempo, uns 2 dias, 3 dias, sei lá, o Bolsonaro foi acusado de suspeita de interferência. Enquanto que temos um candidato a presidente que é culpado, foi julgado, o julgamento foi anulado, mas ele não foi inocentado. E tudo bem. Então, quer dizer, tem um nítido viés aí, né, contra o Bolsonaro e a favor do Lula, que, a meu ver, nem deveria estar concorrendo, nem deveria estar participando da eleição. Essa denúncia do Marcos Valério, no mínimo tem que ser, né, não foi nem noticiado nos principais meios, né, na Globo, na Folha. Só mais tarde, quando começou agora estão falando, talvez, vamos ver o que ele fala e tal. Mas é evidente que isso está sendo investigado a fundo há muito tempo, e agora de novo. E certamente é um impedimento para que mais um impedimento para que o Lula concorra. Fala-se muito em terceira via e tal, mas eu acho que o principal problema é dessa
né, dualidade aí de ter só tem 2 candidatos é justamente porque o Lula está participando, eu acho. Se o PT, de maneira geral, não estivesse concorrendo, eu acho que teríamos uma gama maior de candidatos aí. Bem que está difícil mesmo, né? Não tem muita gente, mas de qualquer forma, talvez não tivesse tão acirrada essa disputa, eu acho. É verdade. Quero pegar desse fio, então, e passar a bola aqui para o Paulo Figueiredo. O Paulo também pega no pé da velha imprensa, assim como eu, e esse silêncio, quando denúncias dessa magnitude vêm à tona num momento eleitoral. Eu acho que nós temos o privilégio, Silvio, de termos um especialista aqui na bancada do 62 Minutos, especialmente nesse caso, com um livro sobre o assunto, com reportagem, inclusive na Revista Oeste, a respeito desse tema, e eu quero ouvir e aprender contigo mais sobre essas ligações do PT com o PCC ao longo do nosso programa de hoje. Queria aproveitar a fala do Roger, no entanto, para sair aqui um pouquinho de lado, fazer uma pergunta para ele que eu tenho curiosidade. Eu me lembro que, se não me engano, foi no ano passado, o Lula te fez uma acusação, né? Te chamou de disseminador de mentiras, disse que você está fazendo essas coisas para ter visibilidade na mídia. Eu me lembrei dessa situação e falei assim: como é que deve ser acusado de ser mentiroso e de crime por um homem que foi tricondenado pela justiça e que protagonizou o maior esquema de corrupção da história do planeta? Como é que é isso, Roger? Pois é, aquele velho acusas do que você faz, né? Então, eu sempre achei o Lula um vigarista de marca maior, sabe? O jeito que ele conversa, eu não sou, como eu disse, não tenho as qualificações profissionais para comentar, mas eu sou um muito bom observador, costumo acertar nas análises, e realmente ele tem o jeito dele falar, o jeito dele mexer com as mãos, o jeito dele parecer indignado, é típico de um vigarista, e ele é um bom vigarista, ele é muito bom na retórica, ou foi, hoje em dia já acho que está ficando perto de gaga já. Mas ainda tem muita gente, né? O encantador de jumentos ainda convence muita gente. E é isso daí, é totalmente absurdo. Um mitômano vir falar que eu estou espalhando fake news. Aliás, não acredito nem que tenha sido ele, duvido que ele mal saiba escrever, né? É verdade. Só para lembrar uma expressão do nosso amigo Augusto Nunes, que ele diz que existe um faroeste à brasileira, né? Porque aqui o bandido manda prender o xerife. E não só no caso do Lula. Nós vimos aí há pouco tempo uma CPI circense no Congresso Nacional, em que na figura ali de senhor da razão, né? Fazendo as perguntas, colocando as pessoas contra a parede, estava um sujeito como o Renan Calheiros, o campeão mundial aí de inquéritos, né? Por falar em inquéritos, vamos passar a bola então aqui para a nossa advogada da bancada, Fabi. Primeiro eu queria falar que o discurso do Lula eu acho um tanto vintage, viu, Roger? Assim que eu nomeio o discurso dele, bem anos 80. Muito. Mas se tratando da delação do Marcos Valério, o que é preciso dizer que talvez as pessoas não se recordam, e a gente precisa frisar bastante, porque está na moda fazer delação, né? É uma acusação para lá e para cá, desmedidamente, mas no caso dele foi homologada pelo STF. Embora também não estamos em tempos, né, de muita credibilidade, infelizmente, com o tribunal, mas o tribunal homologou. O que significa isso? Que tem provas ali que dão indícios, né, de ligações e autorias de crimes. Então, era preciso descortinar isso. Eu não sou muito a favor de CPI, não acho que CPI é uma medida de se achar ali soluções, mas se fosse falar de uma CPI para trazer à luz para a sociedade, talvez fosse interessante todo mundo saber o que consta nessa delação premiada do Marcos Valério e antes das eleições, porque é necessário a gente se livrar disso antes das eleições. Claro. E para contextualizar, né, o Marcos Valério havia sido chamado para falar sobre esse tema na Comissão de Segurança Pública da Câmara na semana que vem, e hoje veio, na verdade, na sexta-feira, a informação de que ele não irá,
quem será que tem interesse que ele não fale, meu caro Alan Gani? Evidentemente que Lula, né? Aliás, a ligação da esquerda com o crime organizado, ela é antiga. Se a gente voltar lá na Rússia, na época de Lenin, de Stalin, já havia os assaltos a trem. Mais recentemente, uma reportagem, veja, da Folha de São Paulo, uma entrevista com o ex-comandante das Farc, Raul Reis, que já está morto. Em 24 de agosto de 2003, ele disse que encontrou com o Lula no Foro de São Paulo, em El Salvador. Há um apoio explícito, e é facilmente verificável isso, porque são fontes primárias, do Lula apoiando as Farc, apoiando narcoditaduras, apoiando Hugo Chávez, ditadura na Angola. Então a gente está falando aqui de um partido que não é que se envolve apenas com o PCC, mas ele se envolve também com o terrorismo. É isso. Roger, devolvo então aí a bola para você e diga lá. Não, o que eu queria trazer aqui, o ponto é o seguinte, né? Nós temos hoje, você já falou um pouco agora há pouco, um candidato que quer voltar à cena do crime e que acha normal, por exemplo, contar ali com a maior naturalidade, que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, quando, pasme, Renan Calheiros era ministro da Justiça, para pedir que soltasse os meninos que haviam sequestrado a Abílio Diniz numa época em que o Brasil viveu uma escalada terrível de sequestros. E só quem ficou dentro de um cativeiro sabe o horror que é. Mas ali eram os meninos, né, segundo o Lula. Muita gente diz que o Lula foi lá para, enfim, passar a mão na cabeça deles, porque eles estavam fazendo greve de fome. E o próprio Lula disse, a gente não sabe qual foi o destino deles, a gente sabe sim. Um deles, por exemplo, assassinou o vigia de um supermercado no Chile. Esse mesmo ex-presidente, meu caro Roger, diz que tudo bem o menino furtar celular, né, que não tem tanto problema, que policial não é gente. E as pessoas não se escandalizam com isso. Aí eu queria te ouvir, tem uma certa bandidolatria em curso no Brasil que me impressiona. Não, as pessoas se escandalizam, sim. O que não acontece é que essas pessoas ditas de bem, que eu sinceramente acho que são a maioria no país, não tem representatividade na imprensa e tal, e muito menos no Congresso, no Senado, sei lá. Como a Fabiana falou, não sou a favor de CPI. A CPI, de maneira geral, parece um cirquinho mesmo. O povo, isso inclusive é uma tecla que eu venho batendo há anos, desde A Gente Somos Inútil, é que a gente não participa da coisa. A gente, sabe, no máximo precisa sair milhões nas ruas para daí eles vamos encenar então um teatrinho para acalmar o pessoal e tal. E é assim que tem sido aqui, né? E é incrível, porque o Lula tem dito coisas que piores ainda, tipo marcado reuniões para vamos ver como vai ser o governo depois que eu ganhar, a festa de comemoração já sabe, e falar essas coisas. Eu soltei os prisioneiros lá e tal. Um deles, na época, estava com a camisa do PT, até, né, era filiado ao PT, se não me engano. E fica por isso, porque a gente não tem meios, a gente não tem um mecanismo que, né, teoricamente, é acessar o nosso deputado, o nosso, né, senador, para ele dar um jeito, mas isso não acontece. A gente fica aqui de observador mesmo, né? E as coisas que o Lula tem dito, tipo isso, vamos, pô, que legal, eu solto criminoso, parece que ele não está nem aí sabe, com o que vão pensar, do que se vão votar nele, apesar desses absurdos que ele fala, parece que ele já ganha a eleição. E isso tudo é que causa estranheza, e a gente fica aí. O que se pode fazer? Pode fazer o que a gente está fazendo. Fala, mas tinha que ter um meio da gente chegar lá mais diretamente, eu acho, né? Eu tinha que ter um meio, inclusive, do povo. O povo no Brasil, eu tenho a impressão que ele não tem essa noção. A gente é assim há séculos, sabe? É querer ser amigo do rei, sabe? Quem está lá perto
tá tudo bem, e de certa forma a gente é conivente um pouco, né, com essa bandidagem. Tem gente que, eu consegui dar um jeitinho, eu tenho um amigo não sei aonde que vai quebrar meu galho. E porque parece que esse é o meio que funciona aqui no Brasil, funciona entre aspas, né? É verdade. Ô Paulo, o Roger traz um ponto interessante, que é o Lula, dessa vez, nessa eleição, né, nessa corrida presidencial, que seguramente será a última dele, muito provavelmente, ele parece um candidato, o Lula sem maquiagem, né? É o Lula sem a carta aos brasileiros, é o Lula sem o Antônio Palocci, é o Lula que não está preocupado em fazer acenos para lado nenhum. É ele, in natura. Né? E por falar em maquiagem, enquanto você comenta, eu vou pedir para a nossa produção pegar o que o PT anda fazendo do ponto de vista de maquiagem nas ruas, por exemplo, na Bahia, na semana passada. Aqui, ó, rapidinho já na tela, e aí o Paulo vai comentar, mas o que aconteceu, para quem está se deparando com essa imagem, esse vídeo pela primeira vez, isso foi literalmente maquiado, né? Ali são as ruas da Bahia, a campanha petista entrou de penetra nesse evento, isso aí não era, quem estava ali não estava lá para apoiar o PT, eles entraram no meio de uma comemoração no Estado. E as imagens são duplicadas, a gente tem até outras que a gente vai usando aqui, ó, você pode ver que aparece a mesma pessoa 2, 3 vezes, a mesma camiseta, né? Enfim, o PT disse que foi um erro técnico, mas é um erro crasso. Vai, Paulo Figueiredo, que eu te cortei. Nada, esse escândalo, eu acho que retrata muito o estado da nossa imprensa, né? 2 de julho, comemoração tradicional na Bahia, eu até tive a oportunidade de uma participação num desses programas, num desses morning shows que eu fiz aqui na Jovem Pan. Eu cheguei a mostrar que no 2 de julho de 2019 tinha mais gente do que teve nesse ano, ou seja, a participação do PT, se fez alguma coisa, foi diminuir a quantidade de pessoas comemorando. Eu acho que o pessoal vê o PT chegando e fala, nossa senhora, deixa eu ir embora daqui, deixa eu ir embora daqui. Inclusive, toda vez que dizem aí que estão tacando fezes no pessoal do PT, tem que ver se é isso mesmo, se não é o cheiro natural do ambiente, de quando chega a militância do PT. É só o pessoal pensando. É só o pessoal pensando, exatamente. É o aquecimento. Então não é bomba, não tem atentado. Eu talvez tenha, obviamente, sempre manifestando aqui contrariamente a qualquer tipo de violência, para não deixar dúvida, mas não impede que a gente faça brincadeiras, até porque tacar cocô não chega a ser exatamente uma violência. Mas, especificamente sobre essas imagens, tinha menos gente, e o que me chamou a atenção foi que, uma vez que o Stucker, né, o fotógrafo do Lula, publicou essas imagens, e todo mundo na internet imediatamente detectou os problemas, a velocidade com que a imprensa reagiu, como assessoria de imprensa do Lula, dizendo que havia sido um erro técnico, foi uma das coisas mais constrangedoras do jornalismo. Como é que pode? A imprensa não chamou especialistas que discordavam, não. Todos os sites da velha mídia tradicional, vieram dando explicações com especialistas dizendo que era a coisa mais normal do mundo. E ainda abafaram o fato que eu estou dizendo, que a manifestação é tradicional. Se você olhar as imagens, você verá que a maioria das pessoas não estão vestidas com cores do PT ou nada do tipo, estão vestidas, inclusive, com as cores da Bahia, né? Com as cores do Estado, comemorando a independência baiana, o feriado tradicional. E ninguém na imprensa falou absolutamente nada, só serviram como assessoria de imprensa. E eu sempre faço o exercício, porque isso é uma forma bacana de você verificar a coerência. Eu sempre faço esse exercício. Coloquem-se do outro lado. Imaginem que tivesse sido o presidente Bolsonaro, que esse sim, todos os dias eu recebo vídeos com multidões atrás dele em todo o Brasil, que não saem na imprensa. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse feito numa dessas inúmeras aparições que ele faz com multidões atrás dele, digamos que ele tivesse cometido o erro, se foi erro, de divulgar uma imagem. Como é que será que a imprensa teria tratado o caso? Isso, para mim, mais do que a desonestidade do PT, que a gente... isso aí é simplesmente a ponta do iceberg, é o menor dos males da desonestidade do PT, é só um indíciozinho. Mais do que isso, eu acho que nesse momento ficou
refletida a desonestidade da nossa imprensa moribunda. Eu não sei, e aí vou passar aqui a palavra para o Roger comentar, mas eu não sei onde é que estavam as agências de checagem nesse momento, né? Porque quem reagiu, e o Paulo lembrou muito bem, foram as próprias reações, saíram entrevistando pessoas para dizer, não, aquilo foi um simples erro técnico. Mas e as agências de patrulha, né? A polícia da imprensa? Essas não apareceram nesse dia, né, Roger? Pois é. Tem a imprensa e tem também os próprios eleitores, gente que a gente vê nas redes sociais, que fala, como é que vocês fingem que não viram isso aí? A impressão que a gente tem é que se aparecesse um vídeo do próprio Lula com um revólver na mão matando o Celso Daniel, olha, tem um vídeo aqui, está provado que ele matou, iam falar, não, isso era um revólver de isqueiro, sabe? Você fala, vocês não estão vendo, ninguém sabe, o próprio povo fala, não, como é que pode ainda ter eleitor do Lula? Isso é uma coisa impressionante, sabe? Por mais que digam o cara não simpatize com o Bolsonaro, só tem duas alternativas, não tem terceira via, isso é viagem. E uma das vias é o Lula, uma das vias é Maduro, sabe? É Argentina, é toda essa coisa que está acontecendo no resto da América Latina que todo mundo vê que não funciona, eu não entendo. Sabe, é gente que provavelmente acha que vai se dar bem. Não, mas eu sou amigo do rei, se ele for eleito eu vou ganhar alguma coisa. Não vai, tenha certeza disso. É verdade. Enquanto isso, a Fabi fazia uma anotação aqui, ó, e ela escreveu Cinelândia, que eu estou espiando. Teve também, além dessa passeata aí marcada pelos gêmeos univitelinos com gosto de moda idênticos, e aliás não eram camisetas do PT, né, um tanto interessante, passeata dos gêmeos, a gente teve agora recentemente na Cinelândia, cercaram para dar, cercado mesmo, tá gente, bem alto ali, para colocar os petistas todos juntos e dar a impressão de que estava muito cheio. Mas fica o desafio novamente, petistas não tão queridos, né, mas pessoas, façam uma manifestação na orla de Copacabana, já que vocês são tão bons, que existe tanta gente, né, os 40, sei lá, não, vamos pôr 99% das pesquisas que diz que Lula vai se eleger. Coloque na orla para a gente ver, coloque o Lula sem todos esses amigos aí que acham que vão ganhar alguma boquinha num futuro governo. Complicada essa história, mas a Cinelândia foi vexame igual, tá? Desculpa, petistas, mas a verdade é nua e crua. Privatizaram a Cinelândia, Fabi. Verdade. Cercaram a Cinelândia. Sem licitação. Privatizaram. A Cinelândia virou uma arena Lula. Muraram o espaço público, foi absolutamente privatizado, cercaram tudo, justamente para ninguém poder entrar sem licitação, sem nada, um absurdo completo. Eu queria saber, de novo, qual teria sido a cobertura da imprensa se o Bolsonaro tivesse privatizado a Cinelândia. Eu sempre falo isso, porque as pessoas precisam entender que não existe jornalismo isento. O que existe é a assessoria de imprensa do Lula. Existe máquina de militância contra o Bolsonaro. Então, por isso que toda vez que acontece alguma coisa, eu chamo a atenção e faço o apelo para que o espectador faça a seguinte visão. Como seria a cobertura da imprensa se o mesmo fato tivesse ocorrido com o Bolsonaro? É um bom teste de coerência e militância. Alan e Paulo, um bom teste aconteceu recentemente uma motociata que o presidente participou na rodovia dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. E eu me desloco diariamente para a capital porque moro no interior. Então eu escolhi o horário para passar na pista oposta exatamente quando a motociata estivesse a caminho do interior. E eu contei 11 minutos só de Bandeirantes e de uma multidão de motos passando. Segundo o Datafolha, tinham 5 motos. Quando eu cheguei à redação na capital, os portais já estavam publicando a informação de que o pedágio havia registrado 2.000 motos, ou pouco mais de 2.000 motos. Eu falei, mas é impossível, gente. Eu contei, eu cronometrei. Mas seus olhos não são a verdade mais. Estão querendo te o Groucho convencer Marx. que o que você está vendo... E aí a gente já puxa outro fio aqui para o nosso... Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Pois é. E aí a gente já tem outro fio para a gente comentar aqui, que é a questão das pesquisas, né?
praticamente todos os dias temos uma pesquisa publicada nos jornais e praticamente todos os dias elas elegem o Lula no primeiro turno já. Neste momento já estão elegendo o Lula no primeiro turno. Não precisava nem ter eleição, segundo os institutos de pesquisa, que hoje são pagas não só pela velha imprensa, pela mídia mais tradicional, mas também bancos, corretoras, todo mundo tem uma pesquisa para chamar de sua. E, coincidentemente, Alan, ou não, em todas elas o Lula está eleito no primeiro turno. Aí você comenta e depois o Roger, eu queria ouvi-lo também sobre isso. Pois é, o erro é sempre para o mesmo lado. E desde 2014, pelo menos, essas pesquisas elas erram grotescamente. Se a gente pegar a eleição do Dória para governador, ele nem iria para o segundo turno, de repente ele ganha no primeiro turno. Prefeito, para desculpa. Prefeito em 2016. Corrido, prefeito. A própria do Aécio Neves, com a Dilma, o Aécio Neves nem iria para o segundo turno, e foi. Do Bolsonaro nem se fala, também não iria para o segundo turno e que dirá ganhar no segundo turno com a votação expressiva que ele teve. Então, assim, já passou da hora de questionar essas pesquisas, porque são erros muito grotescos, não é um ou outro erro, são milhares de erros. Então, me parece que há alguma questão, no mínimo, né, metodológica, que tem mostrado que os seus olhos, quando você observa a realidade, não bate com a pesquisa. É o que a Fabi falou. Chame o Lula e saia na rua aí com o Lula para dar uma volta, né, na praia, no aeroporto, vai ser hostilizado. E as pesquisas mostram ele como líder. Tem alguma coisa que está estranha aí. E, de novo, né, se a gente voltar ao passado, as pesquisas têm errado sistematicamente. Roger, você já foi entrevistado por algum instituto de pesquisa? Não, nunca. Eu fiz várias pesquisas na internet que são enquetes, né? Não tem o valor da pesquisa. Não, mas mais engraçado é o teor das pesquisas, que não é só intenção de voto. Teve até o ridículo de quem é mais honesto, o Lula ou o Bolsonaro. Né? Ganhou, claro, o Lula ganhou. E tem, sabe, quem é mais feio, quem fede. Os caras estão inventando moda, sabe? Quem menos quem você compraria um carro, quem você acredita. Então e é isso que você disse, né? Todo dia tem uma nova pesquisa. Eu acho que ninguém está acreditando nelas, mas sem dúvida um instrumento de doutrinação, né? Um instrumento de encantamento influência da política. população também, né? Ficar postando essas coisas toda hora. Fica, Paulo. Silvio, olha só, só nessas últimas semanas, as pessoas falam assim, Paulo, você não acredita em pesquisa? Eu falo assim, olha, pesquisa tem que ser coisa que eu tenho que ter fé, então, porque fica uma coisa muito complicada. Então, vou dar um exemplo aqui com uma colinha, só na última semana, tá? Na última semana você teve um Datafolha que mostrava a diferença entre Lula e Bolsonaro de 19 pontos de vantagem para o Lula. 2 dias depois, sai uma pesquisa, e eu estou olhando aqui a minha colinha, uma pesquisa da Futura, dando a diferença de 1 ponto. Aí, ainda ao longo desta semana, saiu uma outra pesquisa do Poder Data que dava a diferença em 8 pontos. E uma outra pesquisa do Paraná Pesquisas que dava a diferença em 6 pontos. Então você tem pesquisa com 19, 8, 6 e 1. Paulo, você acredita em pesquisa? Eu falo assim, qual pesquisa que você quer que eu acredite? Porque, olha só, alguém tem que estar errado. Se a pesquisa... Eu não digo nem a pesquisa prevê o resultado da eleição. Se você falar assim, a pesquisa é um fenômeno, uma ferramenta estatística que retrata o momento com uma margem de erro. Eu falo assim, entendido, realmente, isso existe mesmo. A ciência estatística funciona. Você tem como fazer um levantamento com menos pessoas entrevistadas e tirar um retrato da população com uma margem de erro. Amostragem, estudei bastante estatística na faculdade. Agora, eu digo o seguinte, de 1 para 19 não é margem de erro. Alguém tem que estar mentindo. Alguém tem que estar errado. As duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo, ou com uma diferença de espaço de 2 dias. Não mudou todo mundo de opinião. E é por isso que aí você começa a olhar e falar o seguinte, bom, se alguém tem que estar errado. Bom, o que está errado? Deixa eu pensar aqui, o Datafolha.
Ah, o Datafolha. Quem é dono do Datafolha? Ah, é o grupo UOL Folha. Ah, entendi. Como é que é a cobertura jornalística do grupo UOL Folha? É uma cobertura isenta? É uma cobertura correta? Ou tem lado? Se tem lado, é um lado pró-Bolsonaro ou é um lado contra o Bolsonaro? Poxa, se o Instituto de Pesquisa deste grupo e que tem toda a sua linha editorial contra o Bolsonaro, será que, poxa, não gera pelo menos uma desconfiança de que se eles fossem fazer uma pesquisa, essa pesquisa vai ter um viés também contra o Bolsonaro? Então, esse tipo de coisa que tem que ser feita. E a mesma coisa em relação aos bancos. Nesta última semana, estava o Lula se reunindo com os caras todos do mercado financeiro, os donos do Bradesco, dono do Itaú, donos dos caras gracantes. Um mês atrás, estava o dono da XP, que encomenda pesquisas rotineiramente, recebendo elogios e elogiando o Lula, e jantando com o Lula, e estando com o Lula, almoçando com o Lula. Então, essas coisas... Paulo, você acredita em pesquisa? Eu falo, não, eu desconfio muito de determinados institutos, principalmente com base no fato de que eles erram muito, e erram muito, como o Alan disse bem, sempre para o mesmo lado. E me chama a atenção, Paulo e Fabi, um dado. Nesta eleição, determinados portais de notícia, agora eles têm um selo de qualidade de pesquisa, que eles dizem o seguinte, ó, essa aqui pode, essa pesquisa é limpinha, a outra pesquisa não pode ser considerada. Mas aí eu pergunto, mas com base em que você, né? É muito esquisito. A figura dos agregadores de pesquisa também, que os portais estão usando. Isso é algo novo aqui no Brasil, mas lá fora já era usado. Os próprios Estados Unidos têm agregador de pesquisa. Mas aqui, eles não conseguem explicar a metodologia desse agregador. Então o que eles fazem? Eles montam ali uma espécie de um liquidificador, colocam todos os números de todas as pesquisas e chegam num denominador. Eu tive a oportunidade essa semana de entrevistar o CEO da Quest, pela Jovem Pan. E eu expliquei para ele que aparece sempre assim, com 95% de confiabilidade. Eu perguntei como que faz esses números. Ainda expliquei que eu sou da área de humanas e que eu não tenho obrigação de saber de exatas. Ele explicou que é o seguinte, que se replicar 100 vezes a pesquisa, vai dar 95% o mesmo resultado. Eu não acho isso incrível. Mas o que eu acho incrível é as pesquisas ainda insistirem no segundo turno. Vamos pensar na realidade. Segundo turno entre Simone Tebet e presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro perde até para Simone Tebet. Gente, aí eu acho que já está too much. Né? Eu gosto do agregador. Eu gosto do agregador, porque o agregador faz a média. Aí a média é o seguinte, né? Eu sempre digo, na média, a Fabiana e eu temos um testículo e um seio cada. O Paulo, acho que ele tocou num ponto fundamental. Uma pesquisa dá uma diferença de 19 pontos percentuais e a outra dá 1, tem alguma coisa que está errada. Por quê? Porque são metodologias que têm que ser minimamente parecidas. Quando a gente faz uma pesquisa, seja ela eleitoral, seja ela acadêmica, a gente tem que seguir uma metodologia. E essas metodologias, do ponto de vista científico, do ponto de vista estatístico, elas não podem mudar muito. Então, quando você tem um erro de 1 ponto percentual numa e 19 pontos percentuais na outra, alguma coisa está muito errada, como o Paulo frisou bem. Roger, queria fazer uma pergunta para você. No começo do programa você brincou, você falou assim, eu sou o único que não sou do ramo aqui e tal. Acho que até pelo contrário, porque você tem um Twitter maravilhoso para quem quiser acompanhar. O Twitter do Roger é sempre muito, muito bacana, muito ácido, tem algumas boas tiradas. Engraçado. Engraçado também, seguramente. Obrigado. Hoje quando você vai buscar informação, você corre primeiro para as redes sociais ou você ainda tem ali o hábito de procurar determinados jornais, portais de notícia? Eu leio alguns jornais de manhã e depois eu vou... a gente fica sabendo, né, muito então, no meu trabalho também, né, lá no SBT, o pessoal todo comenta, mas eu acordo... Depois de tomar café e tal, escovar o dente, eu leio jornais, eu leio o jornal A Gazeta do Povo e leio a Folha também para ficar com raiva. Aí você acaba se deparando com o despiora, né? Quando você lê uma matéria... Ele lê no banheiro, repara que ele lê no banheiro. Ele disse que lê a Folha no banheiro. Hoje de manhã. Tá no lugar certo. Na Folha tava
uma foto do cara que vende toalhas do Lula, ele fez um placar, estou vendendo mais toalhas do Lula, estava acho que 36 a 18. Nossa, isso daí é realmente um indicativo, né? Mais confiável A que o gente Datafolha. deveria desistir já. Campeonato, competição de toalhas vendidas. E tem as que o Bruno Galhaço tá dando, né? O Bruno Galhaço está distribuindo toalha do Lula Ele em fez programa, essas evento. propagandas aí também. Também, eu acho que o próprio... um dos Bolsonaro, não o Carlos, nem o Flávio, o Eduardo Bolsonaro, acho, mostrou uma dessas pesquisas, que sai, né? Não sei, no site do TSE, sei lá, de como que eles fazem para essas pesquisas darem sempre para o Lula. Tipo, uma das coisas que eu me lembro agora é que no Maranhão, por exemplo, tem uma cidade que todo mundo é pró-Bolsonaro, aí eles não fazem a pesquisa nessa cidade, fazem na outra onde todo mundo é pró-Lula. Então, a pesquisa, se for comparar, fala, não, os dados estão certos, mas a metodologia foi certamente, né, enviesada. Né? Tem várias formas de você... A gente tem o Alan aqui, que é colega, pode explicar também. Né? Em várias formas. A separação da amostragem, como é feita, onde você pode, por exemplo, criar desproporções entre o número de pessoas em universidade, por escolaridade, por renda, pequenas desproporções, ou sexo, pequenas desproporções criam grandes diferenças. Existe uma questão importante do ponto de vista metodológico, que é o quanto que você valoriza grandes cidades. A esquerda costuma ter votação maior nas grandes cidades, e você tem muita dificuldade em pesquisas eleitorais de pegar os pequenos municípios, onde, por exemplo, o presidente Bolsonaro tem um desempenho muito superior ao do Lula, e isso não se traduz nas pesquisas. Existe um outro componente que é muito difícil e mostra também, explica também, não a discrepância entre as pesquisas, mas a discrepância entre as pesquisas e as urnas, que é o componente do não voto, os eleitores que acabam não indo votar, que normalmente são desproporcionalmente maiores na esquerda, e isso também. Então, o Alan está aqui, colega, pode acompanhar, referendar o que eu estou falando, mas existem várias formas de você desviar o resultado de uma pesquisa, intencional ou não intencionalmente. Perfeito o que você falou, Paulo. Dá para manipular a amostra, quer dizer, se eu fizer uma amostra no bairro de Pinheiros, na Vila Madalena, aí sim, provavelmente o Lula está em primeiro, enfim. Mas se eu fizer uma amostra aleatória, representativa da população, o resultado vai ser bem diferente. A ordem das perguntas, como você bem colocou, Paulo. Outro dia eu analisei uma pesquisa sobre armamentos e a própria pergunta já emitia uma opinião. Então isso é muito perigoso. Armas matam. Você acha que armas matam? Você já está induzindo a pessoa a acreditar que a arma está relacionada com o aumento da criminalidade. Então isso é uma forma também de viesar. Então há diversas técnicas de manipular aí o resultado para o jeito que você quer, né? Hoje eu queria trazer e tem a cara dura. Queria trazer uma questão dura também. O cara chega na margem de erro e... Tem a caneta. Não, sobre as armas, teve o plebiscito, que a população era a favor ali, de poder comprar arma, e daí ficou por isso. Falou, tá bom, então, mas não vai ser, desculpa aí. Essa é a maneira como o povo participa aqui. Deixa eu aproveitar a tua participação, Roger, para te fazer uma pergunta sobre a classe artística, né? Como nunca, parece que a classe artística está completamente engajada nessa campanha do ex-presidente Lula. Como é que você vê todo esse apoio, enfim, maciço, né? Eu acho que é consenso aqui que a classe artística está apoiando o PT, né? Como a Fabiana disse, é uma coisa vintage, né? O pessoal ainda tem uma mentalidade muito antiga, estão em Paris, 68, e parte né, que provavelmente era jovem nessa época, mas não progrediu, digamos assim. Tem também o medo da crítica dos pares, né? E principalmente os atores na Globo, né? Que tem aquela panelona mesmo ali.
E tem aqueles artistas que estavam ganhando dinheiro, né? Mas eu nunca fiz parte disso, eu sempre achei que principalmente, né, eles chamam de cultura, se dá um ar, né, que é uma coisa melhor do que ela realmente é e tal. Mas cultura é tudo, né? Entretenimento, hábitos, enfim. E a gente, eu acho o seguinte, para mim foi assim, se eu não fizesse músicas que vendesse, que eu conseguisse fazer show, eu não tinha uma carreira. É assim que acontece. Não, tá, agora eu não. Eu quero fazer. Muitos artistas falam assim, na minha área, né? Não, a minha área, minha música, o pessoal não compreende bem. Então, eu me dá o dinheiro que eu vou continuar fazendo essa arte que o pessoal não compreende bem. Não, bicho, você quer É viver ruim mesmo. disso? Você tem que ter público, né? Por cinema americano não precisa ter sabe, esse apoio do governo. Pelo contrário, firmas querem investir no aparecer lá a Coca-Cola no meio do filme, porque sabe que o filme vai ser visto, porque é um filme bem feito, pode não ser até uma boa história, mas, sabe, tem o apelo popular. E aqui não, fica sempre com essa coisa de, não, vamos mostrar a fome, a seca, a favela. E daí, né, todo mundo tem esse medo da crítica dos pares. E ao invés de trabalhar como deveria ser para um público, né? Eu acho. Você quer fazer um comentário, Fabio? Não, eu Porque só queria- eu vi você Eu queria e interromper o Paulo também nesse também sentido. Diga, Paulo. Então vamos Paulo primeiro, vamos lá. Não, eu queria perguntar ao Roger se por não fazer parte dessa turma desse Beautiful People artístico aí, se você sente, eu já vi que tentaram te cancelar, Roger, pelo que você fala, muitas Já, vezes. várias Não vezes. foram poucas vezes, não. E eu queria que você falasse sobre isso. Se você entende, por exemplo, que se você fosse parte dessa turma, parte da galera, parte do Beautiful People e tivesse sempre posições para a esquerda, se você também seria cancelado, se também tentariam te cancelar tantas vezes. Não, isso é um conhecimento que todo mundo tem de que não importa o que você fala, é quem fala, né? E eu, sim, realmente eu acabei sendo. Eu, por mim, não faço essa divisão, sabe? Eu posso gostar da arte de uma pessoa de que eu não gosto da opinião dele. Mas, sim, muitos ou me cancelaram, ou cortar a amizade, ou parar de me seguir, ou qualquer coisa assim. E fazer o quê, né? Mas eu mantenho a integridade, pelo menos. Né? Roger, aqui neste programa você jamais será cancelado. Venha sempre que você quiser. Muito obrigado, valeu. Muito bem-vindo. Eu vi uma guitarra aí no canto. Se a gente fizer mais 2 minutos de programa, eu vou acabar pedindo uma palhinha. Mas eu não sei se você pode. Vai rolar. Você comentar no que você falou, que os artistas falam sempre, né? Se eu não der certo, eu pego um dinheiro do Estado. Imagino eu como advogada falando para o juiz, olha, então, não fui muito bem compreendida, pode dar uma segunda chance, né? A gente até tem recurso, mas é o recurso, né? Desde que o Supremo não dê uma pequena zoadinha, o recurso costuma ser o que é certo, né? Complicado isso. O Roger, eu queria te fazer uma pergunta. Oi. Você acha que a maioria da classe artística ela é ligada à esquerda por uma razão ideológica, um mundo mais romantizado, mais infantil e cai aí no conto do vigário? Ou não? É porque quer recurso e quer grana? O que pesa mais? Eu acho que é um pouco de cada. Nem todo mundo consegue a grana. Eu acho que é mais procurar essa admiração, sabe, dos pares, parecer bacana. É um recurso que acontece bastante, estão tocando aqui, mas ignorem. Acontece bastante, né, esse negócio parece faz tempo que meteu o pau no governo, por exemplo, o cara não entende nada, mas ele está do lado certo, ele está metendo pau no governo e tal. E isso justamente foi quando eu comecei a aprender o que era a esquerda, quando eu meti o pau no governo, e o governo era o Lula, e de repente veio uma patrulha com uma sanha de sangue para cima de mim, eu falei, ué, o que está acontecendo, né? Mas, enfim, eu acho que é mais
mas por ingenuidade e para ficar bem na foto, sabe? O pessoal fala porque é impossível a pessoa continuar. É preguiça, talvez, até, sabe? E preguiça e medo dessa crítica. Porque, na verdade, a ideologia, vamos dizer assim, que mais tirou gente da pobreza, o método de governo, foi o capitalismo, não o socialismo. O socialismo sempre é muito bonito, sabe? Em teoria, mas na prática nunca funcionou. Mas o pessoal gosta de bancar né, o justiceiro social. E é claro que a nossa parte, que eles acusam de não ter compaixão, não sei o quê, também quer. E não é só porque a gente é bonzinho, não. Porque quanto melhor tiver para todo mundo, melhor para a gente também. Mas, sabe, você ficar pensando, não, eu tenho um coração que eu gosto de fazer o bem para todos o tempo inteiro. A gente vê a hipocrisia da esquerda geral o tempo inteiro, né? Com todo mundo é coitadinho e não se pode ofender ninguém. Enfim, essa coisa, sabe, está sendo impingida sobre nós e está cansando já. Agora sim, então, Roger, muito obrigado. Venha sempre. Obrigado a vocês. E, muito obrigado. Eu realmente fico muito honrado e orgulhoso de pensar que vocês me consideram minhas opiniões assim de algum valor. Muito obrigado. Pode ter certeza, não só a gente, como também todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, então, ao Roger, com Traje a Rigor. E a gente vai dar uma espiada em Brasília, o que a repórter Berenice Leite aprontou nessa semana. Vamos lá. Novos trechos da delação de Marcos Valério revelam que o PT tinha ligações com o PCC e que ele administrava um caixa secreto do Partido dos Trabalhadores com 100 milhões de reais. Antes não existia o fundo eleitoral. Era muito normal qualquer candidato, a vereador, a prefeito, a deputado, pedir dinheiro em empresas, né? Ele era um dos intermediários de algumas empresas. Mas no caso a empresa que ele citou é o PCC, né? Eu felizmente nunca pedi dinheiro a empresário nenhum, mas conheço vários colegas meus e companheiros aí de outros partidos e até do nosso partido que já financiou, porque naquela época era normal, né? O problema é que ele disse que foi o PCC que financiava. Ele tem que dizer, não sei, né? Isso aí tem que perguntar para ele, né? Marcos Valério, na época do Mensalão, circulava muito aqui pelo Congresso. Era ele quem fazia os pagamentos aos parlamentares que vendiam seu apoio ao governo Lula na época em que ele era presidente. As novas declarações caíram como uma bomba nesse momento em que ele tenta voltar ao poder. A ideia de ver Marcos Valério de volta ao Congresso para remexer nesse assunto que parecia estar enterrado está assombrando o PT. O senhor tem memórias de ver aí o Marcos Valério circulando pelos corredores do Congresso? Marcos Valério? Marcos Valério já passou. Não tenho essa memória, embora nós tivemos relação com ele por aqui, mas não faz parte hoje da história. Parece que na semana que vem ele foi convocado para participar de uma comissão na Câmara dos Deputados e esclarecer essa questão aí de envolvimento do PCC com o PT. O senhor não acha que é uma boa oportunidade para o PT provar sua inocência? O PT já provou sua inocência, né? Estão levantando o defunto daqueles que vão se afundar também. E por falar nisso, o assassinato de Celso Daniel em 2002, seguido de várias outras mortes de pessoas envolvidas na investigação desse caso, acendeu um alerta na Câmara dos Deputados. Quando alguém que fez parte do esquema, presenciou, foi testemunha, vem a público e confirma isso, é sempre um motivo de muita atenção. Porque a partir de agora Marcos Valério está correndo um grande risco de vida. A gente retoma um pouquinho desse assunto, porque é o assunto que movimentou as redes sociais e, como eu disse, nós estamos aí há 90 dias das eleições. Eu queria só puxar com vocês mais um pouco aqui, Fabi, Alan, Paulo, não tanto pelo caso Celso Daniel, mas sim pela expressão facial e pela resposta do Paulo Rocha. O Paulo Rocha era um dos deputados na época
hoje ele é senador, né? Que teve uma assessora flagrada sacando dinheiro em boca de caixa, né? Que participou ali do esquema do mensalão, que respondeu. Né? O Paulo Rocha depois voltou à política, voltou até por cima, como senador. Mas quando ele diz, Fabi, estão tentando levantar defunto, isso é assunto do passado? Não, deputado. Não. Marcos Valério foi condenado a 37 anos de prisão, a mais dura das prisões, ali uma das mais duras do mensalão. Ele apanhou na cadeia, ele estava no presídio Nelson Hungria, em Minas Gerais. Quem também conta muito sobre o que o Marcos Valério passou dentro da prisão é a senadora Mara Gabrilli, do PSDB daqui de São Paulo, por exemplo, porque o pai dela era dono de uma empresa de ônibus que foi achacada pelo PT, pelo esquema criminoso de Santo André, na época da gestão Celso Daniel, antes do Celso Daniel ser assassinado em janeiro de 2002. Então, quando eu vejo, Fabi, e aí passando a bola para vocês para não me alongar aqui, porque Celso Daniel, né? Quando eu vejo o deputado dizer, não, ele não tem nada com o Marcos Valério, não... Poxa vida. Não, muito Eles interessante. se conheciam muito bem. É muito interessante que quando a Berenice, né, nossa repórter excelente, pergunta, ele não responde. É típico de quem que não está pronto a responder. Ele faz Marcos Valério, ele faz outra pergunta. Isso já é um indício. Agora, interessante ele falar, estão querendo levantar defunto. Seria uma previsão do que provavelmente poderia acontecer até com o próprio Marcos Valério? Porque, pelo que a gente sabe, está vivo. Eu sei que não é bem isso que ele disse, mas há de se temer, né, a questão da vida aí de alguém que parece ter um arquivo muito bom e vivo, porque a gente já sabe, como você sabe melhor do que nós aí, que Celso Daniel morreu, né? Então, corre esse perigo. E há no noticiário, como eu brinco, político-policial brasileiro, Alain, documentos de outras operações que envolviam ou envolvem, porque algumas ainda estão em curso, parlamentares do PT. Eu vou dar aqui, por exemplo, 2 nomes, né? Os irmãos Moura, que é o ex-deputado estadual Luiz Moura e o vereador Senival, aqui da cidade de São Paulo. Os 2 são investigados. No caso do Luiz Moura, até o PT quis expulsá-lo por conta de ligação com o PCC. Ele foi flagrado numa garagem, na época, ônibus, pirueiro, é sempre transporte público. Transporte e lixo parece ser realmente algo recorrente quando a gente fala nessas 2 siglas, né? Então ele foi flagrado com esses integrantes. Teve que sair do PT. Ele já tinha sido preso por assalto à mão armada nos anos 90. Né? E depois ele também foi levado, num outro momento, mais recente, pela polícia, porque tentou impedir uma operação num posto de gasolina. Ele também tinha negócio com posto de gasolina. A mesma coisa o Senival, e a mesma coisa... Então você vai puxando esses fios... Capivara. Né? E você vê que não é só o caso Celso Daniel, você vê uma certa recorrência. Empresa de transporte, empresa de lixo e facções criminosas, que hoje são verdadeiras, no caso dessa que estamos falando, uma verdadeira multinacional do crime usada para lavagem de dinheiro. E o próprio ex-ministro Antônio Palocci disse na sua delação que boa parte das provas, Fabi, do Antônio Palocci foram inutilizadas, foram descartadas pelos tribunais superiores brasileiros. Mas ele falou, ele chegou a admitir que o partido usou o PCC, o esquema do PCC de lavagem de dinheiro. E o número de testemunhas que morrem, e aí você pode falar com muito mais propriedade do que eu, no caso Celso Daniel, é uma coisa de crime organizado mesmo, porque era uma coisa cinematográfica, todo mundo que se envolveu direta e indiretamente morreu, né? Tem uma série, são 7 na verdade. 7, né? Há alguns casos que são um pouco mais latentes, como por exemplo, eu sempre cito o garçom que serviu o Celso Daniel e o Sérgio Sombra. O Sérgio Sombra também morreu, ele era o guarda-costas e o piloto daquele Pajero blindado de última geração, cujas portas entraram num colapso, se abriram. O Celso Daniel é levado daquele carro, um carro que foi metralhado sem que os criminosos soubessem que era blindado, né? Curioso você sequestrar alguém e você metralhar o carro antes, né? Muito curioso, e o Sérgio Sombra foi esquecido. Mas vamos lá, Paulo Figueiredo, teu comentário então, já estamos caminhando já para a reta final aqui do nosso programa.
Na verdade, ô Silvio, eu queria tomar a liberdade de trocar de posição com você. Eu queria que fingir que eu sou o âncora e você é o comentarista para aprender um pouco com você, porque o que eu vejo? Eu vejo essas informações, delação de Palocci, delação de Marcos Valério, outras informações, vejo áudio vazado do pessoal do PCC dizendo que tinha diálogo no governo do PT, vejo encontro de Lula no Foro de São Paulo com o Farc, vejo apoio uma união dos partidos de esquerda com o narcotráfico em toda a América Latina, inclusive o presidente atual da Colômbia, o Ivan Duque, tem acusações de que, inclusive com um traficante morto no Brasil, né? Acusações de que ele estaria envolvido num esquema de fraude de eleições, fraude eleitoral, utilizando dinheiro de tráfico de drogas. Eu vejo toda essa ligação e eu queria que você, eu sei que a gente tem pouco tempo ainda, até vale a gente explorar mais esse assunto, mas eu queria que você explicasse para mim e para quem está em casa, qual é a ligação disso tudo, Silvio? Como é que funciona isso e como é que isso se conecta no caso do Celso Daniel, que você talvez seja uma das maiores autoridades no Brasil, inclusive com um excelente livro publicado a esse respeito, que quem está em casa deveria comprar. Paulo, para tentar ser aqui sucinto, né, você tem tudo sempre funcionou num modelo de consórcio, né, um partido poderoso. Naquela época, em 2002, a campanha do ex-presidente Lula, mas que foi vitorioso naquele ano, era a mais promissora, porque o José Dirceu havia montado uma máquina partidária capaz de levá-lo ao cargo por meio de Marcos Valério, e você tinha, paralelamente, todo um caixa 2 sendo operado em 3 prefeituras, basicamente. Eram outras, mas 3 principais. Ribeirão Preto, Antônio Palocci, que depois sucedeu Celso Daniel no cargo de coordenador de campanha. O Toninho do PT, que foi assassinado na véspera do ataque ao World Trade Center, em Campinas, e o caso só não teve mais relevância na mídia, nos jornais, justamente porque aquele ataque terrorista mudou o mundo. E você tinha também Santo André, onde essas figuras que voltaram ao noticiário, especialmente a figura do Ronan Maria Pinto, que é citado pelo Marcos Valério, o que o Marcos Valério diz? Diz que o Ronan ameaçava contar que o ex-presidente Lula e a cúpula do PT, Dirceu e por aí vai, tinham ligação com o assassinato do Celso Daniel, e o PCC é esse braço de operação de lavagem de dinheiro que eu citei agora há pouco. Mais uma vez eram garagens de ônibus, mais uma vez você tinha empresários achacadores do modelo como um todo. Mas um detalhe chama a atenção: o Celso Daniel era favorável ao roubo altruísta, ao Caixa 2. Né? O próprio Gilberto Carvalho, que foi secretário-geral da presidência depois, e era o olhos e ouvidos do Lula na prefeitura de Santo André e do José Dirceu, ele mesmo conta que ele levava mais de milhões de reais para o diretório do PT num Corsa preto. Existe esse depoimento, inclusive ele sendo questionado sobre isso até pela deputada, agora senadora Mara Gabrilli. Quando roubaram o Caixa 2 do PT, é que o caldo entornou. E aí o relógio já não me deixa me alongar, senão a gente vai precisar de mais 62 minutos. Paulo? Está muito bem explicado. Obrigado, Silvio. Bom, vamos lá então. Agora, hora dos tweets. Você que fez esse programa com a gente, vamos dar uma espiada em quem mandou mensagem, produção? Girando então a primeira mensagem. Programa maravilhoso, como o Silvio Navarro disse, nunca se torceu tanto para que o país desmoronasse mais no Brasil, mesmo com a torcida contra. É o Despiora. Essa mensagem do programa da semana passada. Obrigado, Débora Araújo. Mais uma mensagem, tamo junto, o pessoal que faz selfie, o pessoal que tira, isso é muito bacana, ali com o nosso convidado da semana passada, o Adriles Jorge, e a Fabi, que está de novo com a gente. Obrigado, Gleison. Mais uma produção, temos aí o Valentim Camargo, parabéns pelo programa, telespectador assíduo de vocês, abraço de Chapecó, grande abraço para o Valentim, grande abraço para Santa Catarina. Vamos passar para o Paulo Figueiredo a leitura dos tweets também, Paulo? Eliana Valente, assisti ao programa e acabei de me inscrever. Parabéns pelo programa, vocês são ótimos. Convido a vocês que estão nos assistindo a fazerem como ela, se inscrevam no nosso canal, porque esse é um programa independente e a sua inscrição no nosso canal faz muita diferença para a gente. Mais um, Douglas Gonçalves, parabéns a todos, assuntos de relevância dissecados de forma inteligência. Jovem Pan, obrigado, Douglas.
mais mensagens chegando. A Sueli Margiotti, meu programa preferido para ficar mais culta a semana toda. Vocês são nota 1000, obrigado. Vamos lá, mais um. A Tânia, moro em New Jersey, amo este programa, não perco, parabéns, muito bom. Vamos jogar mais um para o Paulo Figueiredo? 2 em seguida para o Paulo, vamos lá. Maria Luísa, o livro de Silvio Navarro sobre o assassinato de Celso Daniel está na ordem do dia com um trabalho investigativo sensacional e minucioso. Amei e divulguei. Acabei de citar o livro, recomendo a todos que comprem, inclusive. Obrigado, Maria Luísa. Mais um para você aí, Paulo. O Paulo Laércio de Oliveira, parabéns a todos pelo excelente conteúdo, nos informando com coerência e imparcialidade. Ótimo programa, jornalismo imparcial e extremamente profissional. Obrigado, Paulo, meu xará. Correndo agora, porque temos ainda 25 segundos. Produção, a Gislene Alves diz, graças a Deus, temos jornais de credibilidade como este 62 Minutos. Parabéns a todos os envolvidos neste projeto, nessa crise que estamos passando, a grande mídia militando. Vocês estão no caminho certo. Boa tarde. Eu tenho 10 segundos, quero me despedir aqui da Fabi. Fabi, obrigado. Venha sempre para a nossa bancada. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez a todos. Boa noite. Alan Gani, muito obrigado. Obrigado, meu amigo, honroso convite, baita banca aqui, valeu. Paulo Figueiredo, até a semana que vem. Até semana que vem. E obrigado a você pela companhia, obrigado pela sua audiência. Domingo que vem tem mais. Até lá.